Olá pessoal, eu sou Newton Gomes, da editora CPA aqui de Sorocaba, estado de São Paulo. Aqui ao meu lado... Olá, meu nome é Júlia Gomes e esta é uma série de vídeos analisando o pacote tributário que o governo federal pretende enviar ao Congresso Nacional após as eleições presidenciáveis. Muito bem, sobre esse tema do pacote tributário, nós já produzimos meia dúzia de vídeos, cada um falando sobre pontos muito importantes. Por exemplo, mudanças pretendidas no Simples Nacional, a reformulação, a unificação do RPJ com a contribuição social sobre o lucro líquido. Falamos sobre a tributação de lucros ou dividendos distribuídos, uma pretendida revisão da tributação das aplicações financeiras, do mercado financeiro. Falamos também da unificação que está sendo colocada no projeto do PIS e da COFINS, para transformar esses dois contribuições apenas numa só contribuição. Muito bem, neste sétimo vídeo, a gente vai abordar um outro tema também importante e que também foi objeto da entrevista. Nós vamos falar do pretendido aumento das alíquotas da tabela do imposto de renda da pessoa física. Muito bem, então comecemos falando algumas coisas sobre esse tema, né, Júlia? A tabela do imposto de renda da pessoa física não está sendo corrigida há vários anos. A alegação da Receita Federal é que não existe uma lei que determine essa atualização. Exatamente, todos os anos, os contribuintes, desde 2000, a última atualização foi em 2015, desde 2016, depois 17, agora 18, a tabela não tem sido corrigida. E aí a Receita Federal, quando perguntaram, por que não corrige? Porque não tem lei que corrige, né? Não tem lei que mande atualizar ou corrigir. Então, esse é um mal. Mas qual é a consequência dessa não correção da tabela, Júlia? A falta dessa correção tem um efeito danoso para o contribuinte, considerando que a maioria dos assalariados tem aumentos anuais decorrentes dos seus acordos trabalhistas. Estudos de entidades especializadas provam que mensalmente são feitas retenções na fonte pagadoras em valores crescentes, o que faz com que o contribuinte pague cada vez mais imposto de renda. É claro, se a tabela não é atualizada, vejam, como existem os acordos trabalhistas, os litígios, etc. O salário do trabalhador aumenta, mas a tabela não é mexida, não é alterada. Logicamente que nós teremos uma tributação maior, né? Quanto aumenta o valor da renda, ele pega aquelas faixas, vai pegando as faixas lá e vai aumentando. Isso, infelizmente, nesses anos anteriores, principalmente os assalariados têm sofrido essa retenção maior mensalmente, inclusive quando fecha a sua declaração de ajuste anual, vai verificar que dá um pouco mais de imposto do que daria normalmente com a tabela anual corrigida, né? Só para recordar, vejamos qual é a situação atual da tabela do imposto de renda da pessoa física. A tabela atual, vigente em 2018, tem 4 alíquotas: 7,5%, 15%, 22% e 27,5%. Sendo que o limite de isenção é de R$ 1.903,98. Então, o imposto de renda ele é um imposto progressivo, né? Quanto mais aumenta a renda, mais aumenta o imposto que é devido. Então, a nossa tabela brasileira, ela tem 4 alíquotas, né, que a Júlia declinou aí. Então, na medida em que o rendimento do beneficiário vai subindo na tabela, é claro, a retenção, a tributação será maior, né? Mas o limite nosso também é muito baixo, né? Quer dizer, a partir de R$ 1.903,98, mensalmente, já começa a tributação. Então, como o limite é baixo, a tributação alcança pessoas que têm rendimentos não muito significativos.
Aliás, diga-se de passagem, como nós estamos numa fase pré-eleitoral, né, que no mês de outubro haverá eleições aí para presidente, existem candidatos, partidos prometendo aumentar esse limite de isenção, né? Alguns falam em 5 salários mínimos de isenção. No nosso caso, em 1903, é um pouco mais de 2 salários mínimos, né? Agora, é claro que a Receita Federal já tem demonstrado que não existe condições de fazer uma alteração dessa envergadura, porque são milhões de arrecadação que não teremos mais se nós estabelecermos um limite desse porte, né? Então, é por isso. Mas, na verdade, o limite nosso é muito baixo, até porque a tabela está congelada desde 2015. Muito bem, vamos verificar o que o ministro da Fazenda disse na época que anunciou o pacote tributário. O ministro da Fazenda disse que uma das propostas é o aumento das alíquotas da tabela do IR da pessoa física. Pela exposição, não ficou muito claro se a pretensão é aumentar ou diminuir o imposto de renda. Se a estrutura de apuração não mudar, mas somente as alíquotas sejam aumentadas, é claro que haverá um aumento da tributação. Muito bem, então vejam bem, essa frase do ministro da Fazenda, que está reproduzindo nos jornais, na televisão, quando ele falou o aumento, um dos projetos, uma das propostas, é aumentar, né, ele falou, aumentar as alíquotas da tabela do IR de pessoa física. Ora, se a gente aumentar as alíquotas, né, sem alterar a estrutura da tabela, é muito provável que haverá um aumento da arrecadação. Quer dizer, o contribuinte pagará mais, né? Por quê? Porque o mesmo rendimento que ele teve estará sujeito a uma alíquota maior. Então, quanto mais aumentar a alíquota, certamente vai aumentar a tributação. Agora, se o que ele quis dizer é que ele vai aumentar as faixas de renda, aí sim, porque se aumentar a faixa de renda, mantida a alíquota, daí o contribuinte vai pagar menos. E por isso, então, que não ficou muito claro o que na realidade, o governo pretende fazer em relação à tabela do imposto de renda da pessoa física. Vamos ter que aguardar para, afinal de contas, senão. A mim me parece claro que o que ele pretende é aumentar o imposto a ser arrecadado, sem dúvida nenhuma, né? Então, ele teria que descobrir alguma alternativa, mexendo nas alíquotas ou fazendo alguma coisa. Qual seria uma das soluções, Juliana? Uma das alternativas é a criação de novas alíquotas, 30%, 35%. Por exemplo, nessa hipótese, os que ganham menos continuariam pagando menos imposto de renda e os que ganham mais pagarão mais. Claro, então, por exemplo, vamos imaginar que há uma mudança legislativa e a tabela, que hoje ela tem apenas 4 alíquotas, indo de 7,5% até 27,5%, sejam criadas, digamos, 2 novas alíquotas, 30% e 35%. Ora, o contribuinte que tiver uma renda alta e que atingir esse patamar, aí ele vai pagar, não vai pagar 27,5%, porque hoje é 27,5%, ganha quanto quiser. Quanto ele ganhar, ele vai passar no máximo 27,5%. Ora, se nós tivermos uma alíquota de 30% ou uma alíquota de 35%, esse contribuinte que ultrapassar esse limite hoje, ele vai pagar mais, é claro, sem dúvida nenhuma. Uma curiosidade, o imposto de renda da pessoa física no Brasil, bem alguns anos atrás, ele tinha uma tabela, eu me lembro que um ano chegou a 55%. A alíquota máxima, eram muitas alíquotas, e a alíquota máxima era de 55%. Aí, na medida que o tempo foi passando, essas alíquotas foram diminuindo, e nós assentamos aí no 27,5% tal, né? É bom lembrar que isso é um fenômeno mundial. Essa redução de alíquotas do imposto de renda da pessoa física, ele se deu em vários países do mundo, devagar, uma reduz, outra reduz, né? Como, aliás, aconteceu
nos Estados Unidos no ano passado, com aquela reforma do Trump. Então, essa redução ela foi se dando ao longo do tempo, chegamos até 55% e atualmente temos 27,5%. Claro, com esse projeto, provavelmente nós teremos novas alíquotas para se cobrar mais de quem ganha mais. Como a gente está em época de eleições e alguns partidos têm prometido conceder a isenção aos que ganham até 5 salários mínimos. Essa tem sido meio que uma promessa de alguns candidatos, no sentido, não, a isenção até 1903, né, e 98 é muito pequena, é muito baixa, então vamos aumentar esse limite de isenção de uma forma tal que uma boa parcela dos contribuintes acabe não pagando nada se eles tiverem rendimentos, né, abaixo do novo valor. O problema é que não se trata apenas de aumentar o limite, né? Não vai se aumentar o limite de 1903,08, 98 para, digamos, R$3.000. Por quê? Porque depois nós temos que reclassificar todas as demais alíquotas, fazer novos cálculos, né? E não se sabe bem exatamente aonde isso vai levar, né? Mas, de qualquer forma, existe essa... Aliás, honestamente, eu diria que os candidatos que estão falando isso, eu acho que não estão estudando muito matematicamente, aritmeticamente, as consequências dessa alteração, né? Porque alguns autores entendem até que pode haver um efeito até contrário em determinadas faixas, pode estar dar mais tributação, qualquer coisa do tipo. Mas, de qualquer forma, como nós estamos na época de eleição, tudo isto é possível. Muito bem, então essa é a história do aumento das alíquotas do imposto de renda da pessoa física. É um tema que está lá no pacote tributário e, se a promessa do ministro valer, no começo de novembro, todos esses projetos serão caminhados ao Congresso Nacional. Nós teremos com clareza exatamente o que o governo federal está pretendendo nos outros temas e também nesse tema da pessoa física. Muito bem, eu queria lembrar vocês que vocês podem fazer contato conosco pelo site da empresa, que é netcpa.com.br, e pelo nosso blog, onde a gente está voltado exatamente para a reforma tributária. Lá tem conteúdo, vídeos, artigos, e você pode dar uma olhada nos outros vídeos da série lá mesmo. É reformatributária.netcpa.com.br. E também é interessante que você compartilhe esses vídeos com outras pessoas, né? De uma forma tal que a gente espalhe o mais possível esse vídeo e todo mundo fique informado a respeito desse tal pacote tributário. Bom, nos próximos vídeos a gente vai pegar outros temas, tem mais alguns 5 temas muito importantes no pacote tributário que a gente vai discutir. Então, eu agradeço a audiência e espero vê-los no próximo vídeo. Muito obrigado. Muito obrigada.